Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo a Tito. É o nosso capítulo 3º, nosso terceiro encontro. Vai do capítulo 3º, do versículo 1 ao versículo 15. Façamos agora a nossa leitura. Lembre a eles que devem ser submissos aos magistrados e autoridades, que devem obedecer e estar prontos para toda boa obra. Não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. Também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou, não por causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque fomos lavados por sua misericórdia, através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, nós nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Viver a fé. Essa é uma palavra digna de fé. Isso quero que você insista nestas coisas, a fim de que aqueles que acreditam em Deus sejam os primeiros a praticar o bem. Essas coisas são boas e úteis para os homens. Evite controvérsias inúteis, genealogias, discussões e debates sobre a lei, porque para nada servem e são vazias. Depois de um primeiro e um segundo conselho, você nada mais tem a fazer com o herege, pois sabemos que um homem desse tipo se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Saudações finais. Mandarei Ártemas ou Tíquico encontrar-se com você. Quando eu chegar aí, faça o possível para se encontrar comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno. E se esforce para ajudar Zema, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Todos os da nossa gente, preciso aprender a praticar o que é bom, de modo que sejam capazes de atender às necessidades urgentes e assim não vivam uma vida inútil. Todos os que estão comigo lhes mandam saudações. Saudações a todos os que nos amam na fé. Que a graça esteja com todos vocês. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Mistério cristão. Versículo 1. Lembre a eles que devem ser submissos aos magistrados e autoridades, que devem obedecer e estar prontos para toda boa obra. Aqui Paulo quer lembrar aos cristãos que eles devem ser submissos, atentos a servir melhor a sociedade, nas pessoas de seus magistrados e autoridades. A atitude deles é ouvir, estar prontos a toda boa obra.
Assim, a comunidade de Creta, esta comunidade era muito turbulenta, deveria estar atenta às autoridades de Roma. São deveres que implica a fé cristã. Então, são deveres que implicam a fé cristã. Deveres cristãos na sociedade. Ser um ponto de unidade. Eles devem estar prontos a qualquer trabalho honesto. Versículo 2. Não devem difamar ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. É dever do cristão agir honestamente, sem difamar ninguém, nem criar atritos com brigas. O cristão, pelo batismo, deve viver de forma pacífica e ter atenção para tratar bem a todas as pessoas. Versículo 3. Também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Na vida cristã existe um antes do batismo e um depois do batismo. Ao conhecer a fé e ser batizado, o cristão deixou tudo o que é destrutivo para trás, todos os vícios e paixões. Antigamente, antes do batismo, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade, invertendo os valores e as coisas de forma tendenciosa. Na inveja, dignos de ódio pelo comportamento, e ainda relacionando com o outro no ódio recíproco, na inimizade e na animosidade. Versículo 4. Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou. Quando a vida do ser humano estava desregrada, destruída, a bondade e o amor do Pai eterno, nosso Salvador, se manifestou. Ele mesmo, não por nossos méritos, nos salvou por amor e pura bondade. Então agora tem a realidade da graça que se vive depois do batismo. Versículo 5. Não por causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque somos lavados por sua misericórdia, através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi por mérito humano, por causa dos atos justos que o ser humano um dia praticou, mas porque fomos lavados. Aqui uma referência na cruz e a referência do batismo. Na cruz, com o sangue redentor de Jesus Cristo. No batismo, quando morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Este lavar expressa a misericórdia e o amor gratuito de Deus. E tudo foi realizado pelo poder divino, regenerador, renovador do Espírito Santo. Enviai teu Espírito e renovareis a face da terra. Versículo 6. Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Pai Eterno derramou de forma abundante, sem medida, o Espírito Santo sobre nós, realizado por mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito nos foi dado pelo Pai por mediação do Filho. É uma ação trinitária, em vista da salvação e para sustentar a salvação. Versículo 7. Para que, justificados por sua graça, nós nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. A finalidade de toda esta ação trinitária da salvação é para a nossa justificação, que o Pai realizou por nós na cruz, por mediação do seu Filho e na ressurreição dele. Esta é a graça do Pai, a graça divina. Jesus é a nossa justiça diante do Pai. Esta ação salvadora
é para que nos tornássemos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, da esperança da vida eterna. O sentido último da nossa vida neste mundo é a vida eterna. Viver a fé. Versículo 8. Essa é uma palavra dirigida de fé. Por isso, quero que você insista nessas coisas, a fim de que aqueles que acreditam em Deus sejam os primeiros a praticar o bem. Cabe a Tito, exortado por Paulo, que insista em seu ministério nessas coisas que ele diz na carta. O objetivo é que os que acreditam em Deus sejam, dentre todos, inclusive da sociedade pagã, os primeiros a praticar o bem. Tito deve confiar. Essa é uma palavra digna de fé. Os cristãos de Creta, o povo de Creta tinha fama de agressivos, devem ser os primeiros a viver e praticar o bem, crer e praticar o bem. Versículo 9. Evite controvérsias inúteis, genealogias, discussões, debates sobre a lei, porque para nada servem e são vazias. Tito vem instruído sobre como se deve comportar em relação aos hereges, que são judeus cristãos, talvez próximos já do gnosticismo, que era uma linha de pensamento que unia no sincretismo elementos cristãos, judeus e elementos de religiões orientais, fora do Império Romano, isto é, persa. Deve-se evitar controvérsias, pois a discussão é inútil. Os hereges querem impor certas práticas de comportamento, como festas litúrgicas, aos cristãos. Versículo 10. Depois de um primeiro e um segundo conselho, você nada mais tem a fazer com o herege. O herege rompe com a unidade. Ele não quer dar ouvido aos que se tem, a comunidade e aquilo que ela tem para falar. Rejeita qualquer instrução. Insiste um e depois outro. Rejeita os conselhos. Daí não se deve render assunto nem discussão. O diálogo termina aí. O herege rompe com a unidade, e se teima no erro, nada se pode fazer. Versículo 11. Pois sabemos que um homem desse tipo se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. O herege perverteu, isto é, rompeu com a doutrina da igreja, dos apóstolos, e entregou ao pecado, rompendo a unidade da igreja. Se afastou ele mesmo da comunhão de fé e por isso não precisa ser condenado, pois ele mesmo se condena. Ele mesmo fez a sua própria escolha. Versículo 12. Saudações finais. Versículo 12. Mandarei Ártemas e Tíquico, ou Tíquico. Então, mandarei Ártemas ou Tíquico encontrar-se com você. Quando eu chegar aí, faço o possível para se encontrar em Nicópolis contigo, onde resolvi passar o inverno. Este Ártemas, nada sabemos. Ele só é citado aqui no Novo Testamento. Agora, Tíquico vem mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 4, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 21, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7, e na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo pede a Tito para ir ao seu encontro na cidade de Nicópolis, localizada na costa ocidental da Grécia, no Épiro. Versículo 13. E se esforce para ajudar Zema, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Zema, o jurista, só é conhecido aqui. Apolo, não. Apolo nós vemos no livro dos Atos, capítulo 18, versículo 24,
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. Tito deve providenciar tudo para que nada lhes falte. Versículo 14. Todos os da nossa gente, isto é, os cristãos, precisam aprender a praticar o que é bom, de modo que sejam capazes de atender às necessidades urgentes e assim não vivam uma vida inútil. Paulo trata aqui das necessidades materiais dos irmãos desprovidos, do necessário para uma vida digna. Os cristãos devem praticar o bem, a ajuda, atendendo às necessidades dos desprovidos. Agindo assim, o cristão que ajuda o outro não estará sendo inútil na vida, mas sendo útil na vida. Versículo 15. Todos os que estão comigo lhe mandam saudações. Saudações a todos os que nos amam na fé. Que a graça esteja com todos vocês. A forma final da carta, Paulo tem em vista não só Tito, mas um número maior de pessoas. A forma final de Paulo de saudação. Ele aqui acrescenta, então, uma coisa que não acrescenta nas outras. Todos os que estão comigo. Que a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Então, todos que estão com Paulo e todos que estão com Tito. A realidade dos cristãos que estão junto de Paulo e a realidade dos cristãos que estão junto com Tito em Creta. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.